dias, boa tarde. Então, gente, recapitulando aqui, na semana passada a gente assistiu o primeiro episódio da nossa série Conectados com Deus. E o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente deve sempre confiar em Deus, que por mais que a gente esteja passando por dificuldades, Ele vai suprir as nossas necessidades. E hoje a gente vai assistir o segundo episódio dessa série, que está muito legal e eu creio que vocês vão adorar o episódio de hoje. Mas antes, vamos louvar o Senhor. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com o seu carinho está me guardado, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Fiquem sabendo agora e nunca esqueçam isso. Somente o Senhor é Deus e não há outro. Deuteronômio 4:39. Tá, já tá gravando, né? Sim. Tem que esperar um tempinho pra fingir que tá natural pra dar um corte e começar direito. E aí, galera? Então, a gente tá aqui em formato bem diferenciado pra contar uma história pra vocês de um cara que eu diria que é um tanto ousado. Acho que é um dos caras mais ousados que já passaram pela história da Bíblia, né? A gente vê muitas histórias que são heróicas, histórias bonitas, né? Que, por exemplo, quando Davi mata o gigante, ele dá aquele crédito pra Deus e fala que matou e tal e tal. Só que ele sempre fala, não, isso aí eu tô acostumado. Mas esse cara aqui fez um confronto direto, né, com os inimigos dele, né? Não foi uma guerra em si, mas eu vou começar a história e vou contar pra vocês. O nome desse cara é Elias. Elias era um profeta. E um profeta dos tempos bem antigos.
E a princípio, né, os profetas surgiram lá na época de Moisés, aquele cara que abriu o mar, vocês sabem, né? Quer dizer, foi Deus que abriu o mar, mas ele que abriu o mar. Então, desde essa época vinham surgindo, né, profetas e sacerdotes, e vinham surgindo cada vez mais reinos, e a princípio estava tudo certo, né? O povo de Deus recebia as ordens do profeta, tinha um rei, aquele profeta passava as ordens de Deus para o rei poder comandar o povo. Só que conforme passa o tempo e as pessoas são bem danadinhas, elas sempre fazem a coisa que mais agrada a elas e não a Deus, a gente tem esse problema de verdade, começou o povo trocar o seu Deus de adoração. Eles não adoravam mais o Deus de Israel, o Deus que a gente serve, o Deus que a gente ora. Eles começaram a adorar outros deuses. E essa era ruim foi a era do rei Acabe, que foi a era em que Elias era o profeta em Israel. Realmente tinha que acabar logo. Muito bom! É bichão mesmo, hein? Enfim, e aí, na época do rei Acabe, como ele tinha um outro Deus, ele tinha outros profetas desse Deus. Assim como o Deus que a gente serve também tem seus profetas, que hoje em dia são os pastores, mas antigamente eram aquelas pessoas que oravam, ouviam a voz de Deus e passavam para o rei. Esses outros falsos deuses, porque não existe nenhum outro, né, a gente sabe disso, esses outros falsos deuses também tinham profetas. E o que aconteceu? Esses profetas estavam começando a dominar o reino, estavam começando a dizer ao rei o que fazer. O rei estava começando a fazer altar para adoração para esses outros deuses. E ele estava começando a dizer que os profetas do nosso Deus era quem trazia problemas ao povo. Porque o profeta do Deus que era Baal, que era o outro Deus que ele resolveu adorar, dizia uma coisa que agradava a ele. E quando o profeta do nosso Deus dizia que era uma parada totalmente diferente, dizia que eles tinham que abandonar aquela idolatria, o rei simplesmente, às vezes, mandava matar, mandava perseguir ou castigar. E o que aconteceu? Naquela época tinha um servo do rei que o nome dele era Obadias. Esse cara servia a Deus num momento onde ninguém estava servindo. E só que ele fazia aquilo ali nas escondidas. Ele escondeu, cara, mais de 100... Minha mãe? Minha mãe. Gravado? Quer gravar? Não parou. Pô, então acho válido fazer uma tela preta. Botar um REC. Lógico que eu vou fazer isso. Que ideia! Eu vi muito, vou botar a tela preta. Vamos botar a tela preta. Não vou botar Aqui, nada. Problemas técnicos acontecem, né? Gravação sempre. Sempre põe um modo avião de vocês quando vocês quiserem gravar alguma coisa. Por favor. Com certeza. Enfim, Obadias. Esse cara estava escondendo os profetas de Deus, né? Do rei, claro. Em cavernas. Ele tinha uma influência boa e ele conseguiu com que esses caras recebessem comida e água para poder ficar escondidos lá dentro, né? Não importa muito, mas eles foram divididos, né? Eram 100, ele escondeu em grupos de 50. E o que aconteceu? Certo dia, Elias estava andando e encontrou com Obadias. Obadias sabia que Elias era um homem de Deus. Então o que aconteceu? Obadias disse que seria algo complicado se o rei descobrisse, né, que existe algum profeta ali ainda. Porque o Obadias estava meio que responsável por essa parte, mas ele escondia, porque ele servia a Deus. Então ele falou para Elias, cara, se você não se apresentar, né, se disserem, olha, Elias está no reino, e você não for capturado, você sumir, vai sobrar para mim, o rei me mata. Então Elias falou para ele, não, cara, fica tranquilo, eu vou me apresentar perante o rei. E isso é uma atitude que a gente tem que sempre pensar que não é Elias que tomou por ele. Se fosse Elias por ele, ele chegava no rei, o rei jogava os guardas em cima dele e pronto, acabou. Elias sabia o que estava fazendo porque ele estava com Deus, isso é algo bem importante. As atitudes que a gente tem que tomar na nossa vida, né, elas sempre têm que estar embasadas no nosso relacionamento com Deus. Né? A gente não pode simplesmente fazer pela força do nosso braço. Mas prosseguindo. Isso é verdade. Não, é só complementar. O legal é que quando ele encontrou com esse tal rapaz Obadias, ele foi fazer um desafio, né, com eles e tal, lá com os outros deuses, para saber se o nosso Deus realmente era verdadeiro ou não, né? E aí chegou, foi lá, eles falaram, faz o seguinte aí, rapaziada, bota um boi aí, bota um negócio aí que pede pra o seu Deus aí tacar fogo nesse negócio aí. Fazer churrasco Fazer um churrasco divino.
Mas enfim, ele foi lá, botou lá, o pessoal começou a... Não deu em nada, rapaziada. Nada. Aí, pela atitude, né, de Elias, ele falou assim, com certeza ele falava num sotaque bem hostil, que tava assim, rapaziada. Não é galera! Quando ele fica em Faz uma vala aí em volta, faz uma vala em volta, enche de água, que o fogo vai descer. Aí, tá bom, vamos lá, o pessoal fez a vala, encheu de água, e tava tudo lá, aquele negócio lá. Aí ele falou, ele orou, mas eu tenho certeza que na hora da oração que ele fez, Deus, pra descer o fogo do céu, ele fez assim. Aí desceu, cara, quando pegou fogo e tudo, eles ficaram abismados, mas falaram assim, como é que pode? Como pegou fogo, e aí? E é maneiro que todo o povo de Israel, ele tomou esse tapa sem mão e começou a declarar que só Deus era o Senhor, né, cara? Mas assim, como eu disse no início, ele era um cara bem ousado. E o que é engraçado é que quando não pegou fogo no holocausto do falso Deus, ele começou a falar, grita mais alto, manda mais. Vai gritando. Não, deve ter ido no banheiro, não sei, o cara deve estar ocupado. E assim, essa ousadia é um negócio que a gente tem que levar assim, bem pra frente sempre na nossa vida, né, Pedro? Isso aí, galera. E a gente tem muito que aprender com essa história. Eu acho que o primeiro ponto, mais importante, é que a gente não consegue fazer as coisas pela nossa força. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Tu acha que se fosse depender da força dele, ele ia conseguir fazer alguma coisa? Pô, cara, isso aqui ainda dá, tempo, experiência, bababá, isso aqui, irmão. Pô, 175 pesando meia meia, não tem condição, a estrutura nossa não bate. Mas o legal, galera, é que é o seguinte, na vida a gente precisa ter atitude, certos tipos de atitude, né? Às vezes as pessoas vão colocar empecilhos, dificuldade na nossa vida, botar até uns obstáculos para que a gente não venha crescer espiritualmente ou desenvolver. E aí, a nossa fé é mediante a Deus e a gente provar de que Deus é realmente Deus na nossa vida, isso é tão impactante que as pessoas não acreditam que tal coisa vai se realizar. E aí, com a nossa fé, essas coisas se realizam, né? E faz a transformação de vida. Então, gente, aqui a gente pode ver Elias fazendo algo sobrenatural, sendo um instrumento de Deus. Ele, sozinho, não conseguiria fazer o fogo cair do céu, mas ele criou um único Deus que é soberano. Da mesma forma que ele teve fé no episódio anterior da nossa série, que ele, ali mesmo numa situação onde a mulher estava com fome, ele teve fé que Deus ia multiplicar o alimento na casa dela. E igual a gente tem tantos exemplos na Bíblia, né? Da mesma forma que Davi, todo esmirradinho, ganhou dos gigantes. Da mesma forma que José, que era o irmão mais novo, foi jogado no buraco e se tornou governador do Egito. Entre tantos exemplos. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, gente, é que Deus tem que ser 100% da nossa vida. Ele é o centro, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o início e o fim. Ele tem que ser sempre tudo na nossa vida. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar sempre apontando para Deus. Um amigo meu até me disse uma vez, hoje eu faço faculdade de Direito. Sei que muitos de vocês devem já pensar o que vão ser quando crescer. Uns devem falar que vai ser jogador de futebol, né? Faz engenharia, galera. Aconselho muito. Ah, não. Estudo informática. Uns devem falar que vai ser jogador de futebol mesmo sendo perna de pau. As meninas devem aí falar que vai ser modelo, dançarina, enfim. Blogueira! Blogueira. Eu sei que já tem um monte de criança tiktoker aí. Mas, enfim, onde é que você estiver, e tudo que você for fazer, que você faça para a honra e glória de Deus. Onde quer que você esteja, você seja um missionário naquilo ali. Se você está fazendo TikTok, faz um TikTok para evangelizar. Se você vai ser um jogador de futebol, você seja um missionário ali naquele meio. Que comemora aqui, ó, 100% Jesus. 100%. Então, galera, Deus tem que ser 100% da nossa vida. Então, gente, o TikTok não pode ser mais importante do que você tá lendo a Bíblia. Assistir Naruto não pode ser mais importante do que você tá indo na igreja assistindo o culto. Tem uma papo aí, cara. Você, sei lá, assistir um desenho, jogar um videogame, jogar bola, ficar assistindo ali com qualquer coisa. Nada disso tem que vir na frente de você estar adorando a Deus, lendo a Bíblia, estar orando, e estar sempre em comunhão com os irmãos. Isso tem que estar sempre em
o centro da nossa vida. Que a partir disso, a gente vai ser como Elias, fazer coisas que não é pra gente, mas Deus vai usar a gente para operar esses milagres. É isso aí, galera. Então, a lição de hoje, em resumo, é: seja ousado como Elias, mas não simplesmente por algum tipo de rebeldia sua, mas porque Deus está com você, e não seja como Acabe, porque pode ser que isso acabe com a sua vida. Isso aí! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo em que Ele guia. Nós somos o rebanho em que Ele cuida. Salmos 95:7. Beijo! Então, gente, gostaram da história? Então, o que a gente aprendeu hoje? Deixa aí vocês refletirem em 5 segundos. Então, gente, brincadeira, o que a gente tem que levar dessa história é que a gente tem só um Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Vão vir outras coisas no mundo, igual os profetas de Baal estavam adorando o Deus deles, e muitas vezes a gente vai ver isso no nosso dia a dia. Pessoas que têm outras crenças, pessoas que idolatram pessoas, mas que o nosso único objeto de adoração é o nosso Deus, e que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, gente, para a gente encerrar, a gente tem uma tarefa para vocês hoje. Peçam ajuda para o papai e para a mamãe para pesquisarem imagens da natureza, imagens que remetam ao poder de Deus. Como que Deus é tão poderoso, tão maravilhoso com a gente, criou tantas coisas boas. E aí vocês vão refletir nisso. Então, agora só para a gente encerrar, eu vou chamar o tio Davi para estar orando com a gente. Vamos orar então, vamos fechar nossos olhos, a mãozinha e falar com o Papai do Céu. Oremos. Pai, obrigado por essa história, obrigado por essa lição que o Senhor nos ensinou. Pai, que em nome de Jesus nós venhamos estar aprendendo que o Senhor é o único Deus soberano sobre as nossas vidas, que nós não venhamos idolatrar outras coisas, não necessariamente apenas outros deuses, mas às vezes o tempo que nós tiramos muito na frente de um videogame, o tempo que nós não dedicamos, Senhor, a Ti. Deus, em nome de Jesus, que cada criança que está ouvindo isso venha ter experiências contigo e que o Senhor venha estar falando no coraçãozinho de cada um deles. Em nome de Jesus, é isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Boa tarde, crianças do FPG, eu sou o Tico. E eu sou o Teco. Estamos aqui para homenagear as crianças que vão fazer aniversário no dia 10 e no dia 13. No dia 10 temos Emanuele, no dia 13 temos Theo e Vinícius. No dia 10 temos Pedro e Lori. Dia 10. Parabéns a todos que fizeram aniversário. Parabéns! Tchau!